começando mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Pedro Bergolini e estamos iniciando mais um vídeo nessa sexta-feira, finalzinho da semana, e hoje para comentarmos a grande polêmica dessa off-season, a grande novela dessa off-season, que é a história do Aaron Rodgers e com o Green Bay Packers, certo, pessoas? Antes disso eu já vou falar, então para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do The Information e principalmente, cara, por favor, pega esse link e espalhe com todo mundo no grupo de WhatsApp, Telegram, Insta, Twitter. Ajude a gente a chegar a mais pessoas. Vamos juntos espalhar o futebol americano e falar de um tema que é polêmico e eu acho que merece ser destacado. Afinal, a gente está falando de Aaron Rodgers, um dos grandes talentos da história da liga. Possivelmente um mínimo top 10 nesse ponto, conversando sobre a franquia que ele joga e toda a polêmica de ser trocado ou não, e ir embora ou não. Então, nesse vídeo a gente vai meio que dividir ele em primeira coisa, a história disso, como tudo está acontecendo, os rumores que vem vindo, e aí são as informações, e depois então o que eu faria, o que se eu fosse Green Bay Packers, eu faria, e não o que eu acho que deve acontecer, mas o que eu faria se eu fosse o Green Bay Packers, certo, gente? Vamos então começar falando um pouquinho primeiro dessa história, que, cara, é turbulenta, porque não é dessa temporada que o Aaron Rodgers tá insatisfeito com o Green Bay. Ano passado, todo mundo lembra, primeira rodada do draft, todo mundo esperava, quem sabe, um wide receiver, uma arma mais para Aaron Rodgers, fazer dupla com o Davante Adams. Veio o Jordan Love, o futuro da franquia, é o que tudo indica. E aí ele ficou pistola, ele ficou furioso. E começou pressão, vinha rumor que ele tá insatisfeito, não sei o que. Já tinha aquele passado nebuloso dele pedir a demissão do Mike McCarthy. E aí, então, criou um período meio turbulento em Green Bay, que chegou a intertemporada, passou, e quando tava na pré-season, então, cara, parecia que tá tudo de boa, os caras estão se dando bem, o Aaron Rodgers parece estar feliz, jogou e foi MVP. E aí, então, a gente entra na off-season dessa temporada, esperando um clima mais tranquilo em Green Bay, mas não acontece, porque começa a vir rumor que o Aaron Rodgers está infeliz e que o Aaron Rodgers quer ser trocado. Isso tudo saiu no dia do primeiro draft, né? No dia do primeiro dia do draft. E aí, então, cara, é uma bomba. Aaron Rodgers quer ser trocado. Aaron Rodgers pediu para ser trocado, de acordo com Adam Schefter. E aí, então, teve rumor de Broncos, teve rumor dos 49ers que chegaram a ligar para Green Bay, mas não saiu nada aparente, nada oficial de uma proposta, apesar da ligação de fato ter ocorrido segundo as fontes, né? E ficou por aí. Mostrou uma insatisfação e que o Aaron Rodgers queria primeiro armas, não conseguiu. Aí depois ele, nessa intertemporada, queria uma renovação, também não conseguiu. E quando foi proposta uma chance de uma extensão de contrato, uma renovação pelo QB, o Aaron Rodgers recusou com esse contrato com a franquia de Green Bay Packers. E aí, então, passou o draft, veio a primeira rodada, veio um cornerback, que aí particularmente eu acho a escolha horrível, não pela posição, é uma need, mas por quem ataca, né? Cara, Eric Stokes é muito fraco, meu, assim, poderia tranquilamente pegar ele no final do segundo dia, na minha opinião, até, acho ele muito, muito fraco. Mas o ponto é, ataca uma need, que era do time, pega um cara que não é tão bom, e eu acho que isso pesou ainda mais para o Rodgers ficar pistola, e o único alvo que ele ganhou foi o Amari Rodgers, o wide receiver que veio na terceira rodada, que também não chega para fazer algum estrago esse ano, longe disso, é um cara que não deve agregar muito talento, muito número nessa primeira temporada dele em 2021, ao que indica hoje, né, lembrando, esse vídeo está sendo gravado uma semana mais ou menos depois do draft. E aí, então, a gente vai para a notícia que bombou essa semana, que de acordo com o ex-punter da NFL, e hoje tem programa falando sobre futebol americano lá nos Estados Unidos, o Pat McAfee, que o nosso querido Adam Schefter não teria fontes, ou não teria fonte para falar sobre esse assunto, que ele segurou, que ele soltou no dia do draft. E aí, então, também é uma outra polêmica que eu não quero entrar, mas fica aberto se ele tinha mais do que uma fonte para fazer esse quebra-cabeça e montar, e ele conseguiu montar apenas nessa semana do draft para soltar, quem sabe, sendo mal intencionado ou não, na quinta-feira, ou se ele conseguiu montar a peça final apenas na quinta-feira para sair a bomba, ou se a fonte que pode ser ligada a Aaron Rodgers, porque essa fonte se fala que o Aaron Rodgers quer ser trocado, quer dizer que tem contato com ele ou com a franquia, então talvez tenha interesse do Aaron Rodgers no meio. E aí é um monte de especulação que não vale a pena entrar nesse vídeo aqui. Mas fica a observação que isso de fato aconteceu, cara. Alguém deve ter falado pro Schefter, ó,
ele quer ser trocado, ele não quer ficar aqui. E aí, então, o Adam Schefter soltou, e aí, então, sei lá, vai de um monte de variantes que a gente de fora não tem acesso. Então, isso nem quero entrar muito ao longo no vídeo, porque vai ser analisar uma coisa que nem é concreta. Eu não acho isso bom, eu acho isso ruim, para ser bem sincero. Mas o fato é, tem a polêmica que talvez o Adam Schefter teria inventado ou teria segurado a notícia para prejudicar o Rodgers e não sei o que. Então tem mais essa polêmica que, independente de ser verdade ou não, ou de estar mal contado ou não, é mais um pitaco nessa história que envolve o QB e a franquia dos Packers. Então a gente fica nesse mar, cara. O que vai acontecer? Vai ser trocado ou não vai ser trocado? O que os Green Bay Packers devem fazer? Porque o Green Bay diz que não vai trocar, mas aí fica nessa insegurança que se o Aaron Rodgers saísse de acordo com a franquia, segundo fontes vindo de dentro dela, saindo por insiders americanos, a franquia estaria feliz com o Jordan Love, confiaria no Jordan Love, e aí então fica uma sensação meio ruim na minha análise. Então agora a gente vai para a parte que, cara, aqui não é informação, aqui é 100% o que eu acho que Green Bay deve fazer, e nem é o que eu acho que Green Bay deve fazer. Mas se eu fosse Green Bay, eu teria duas opções para continuar o caminho. Primeira delas, vamos lá. O Green Bay Packers selecionou de fato o QB pro futuro. Cara, tu não drafta um QB na primeira rodada para ele nunca jogar, para ele ser reserva durante 15 anos e alguma coisa assim. Em algum momento ele vai entrar e vai ser o titular se por acaso perceberam nos treinos que, pô, a gente fez uma cagada monstruosa, puta que pariu, fudeu, a gente não vai conseguir pôr esse cara jogar. Aliás, desculpe o palavreado, mas é o que entra bem na situação. Cara, então o que a gente faz? Vamos munir o Rodgers, vamos renovar com ele, dar um pouco mais de dinheiro pra ele, mostrar que ele é o nosso QB da franquia e dar armas pra ele. Eu teria feito isso se eu fosse Green Bay, tá? Não no caso mesmo se Aaron Rodgers e a franquia percebessem, pô, esse cara aí, Jordan Love, não vai dar muito certo no começo, segura aí, ou a gente fez um erro. Nem isso. Cara, tu tem um talento top 10 da história da NFL, no mínimo. No mínimo. É tranquilamente possível botar ele no top 5 ou até top 3, cara, pra ser bem sincero. Então, assim, mune esse QB, cara. Investe nesse QB. Eu tenho certeza que o Aaron Rodgers não gostou de ver o Tom Brady ir pra NFC e ganhar um monte de alvos, porque o Tom Brady chegou. O time já era bom, mas ele pediu Deus e o mundo pra chegar lá e foi feito assim. O Gronkowski, o AB, o Fournette. Então, assim, Tampa Bay mandou uma panela, cara. O Saints, cara, ficou ano após ano, mesmo sabendo que o Drew Brees estava em queda, montando um time pro Drew Brees tentar ter mais um anelzinho. Tentar ganhar mais um título da NFL. E o Green Bay Packers, nos últimos 2 anos, fazem um draft bem abaixo das franquias da NFC North, né? É o segundo draft seguido que é o pior time da NFC North. E ano passado, cara, tranquilamente, é um dos 5 piores times do draft de 2020. 2020, isso aí, estamos em 2021, Covid ia atrapalhar tudo. Mas o ponto é, cara, Green Bay não tá montando um time pro Rodgers ser campeão. E é isso a primeira coisa que eu faria. E aí é a primeira opção que é mais complicada pelo que vem sido ocorrido nos últimos 2 anos. Montar um time pro Aaron Rodgers. Ó, a gente confia em ti, tá no QB. Pega esse cara aqui, a gente vai assinar com esse maluco aqui, a gente vai te dar um wide receiver 2 que é bom, né? A gente vai montar uma boa dupla, um corpo de recebedores, a gente pode investir em um talento um pouquinho melhor, apesar do Tony ter ido muito bem ano passado, mas ó, que tal um talento de top 5, top 10, não sei. E tinha opções no mercado esse ano, tinha boas opções no mercado. Mas o problema do Green Bay não é o ataque, é a defesa, a gente sabe disso. E a franquia investe na defesa e, sinceramente, para mim, investiu mal esse ano, principalmente no draft. Então, isso também ajuda ao Rodgers ficar mais pistola, olhando apenas pelo ponto de vista do Aaron Rodgers, a questão de investir na defesa. Porque eu tenho certeza, cara, quem reclama e faz o que ele tá fazendo, sendo, de certa forma, até diva, porque ele tá sendo diva, então, ele tá pedindo algum alvo pra ele quer algum alvo pra ele quer algum jogador pra ajudar ele. E o Green Bay não tá dando, cara, e isso tá deixando o cara pistola. E aí, então, tem a segunda alternativa, que é difícil, não é tão mais complicada como a primeira, é uma opção viável e que quase ocorreu, que é tu trocar o Aaron Rodgers. E por que tu trocar o Aaron Rodgers? Pô, tem 38 anos... Ele praticamente não está sendo muito investido em Green Bay, porque ele está pedindo as coisas em Green Bay, parece que não está dando. Ele pede alvo, ele não recebe. Aí quando teve a chance de renovar, ele recusou a renovação, segundo rumores e informações que vêm de dentro da franquia, que vazaram pelos insiders americanos. E aí então, o que o Aaron Rodgers vai fazer lá? Cara, troca. E por que tu vai trocar? Porque se a franquia e o GM
e o Matt LaFleur também confia no Jordan Love para ter uma chance real de ganhar o anel nos próximos 10 anos, então tu troca agora. Põe o Jordan Love jogar, mesmo que ele possa ir mal esse ano, põe esse moleque jogar, porque se tu confia que ele tem mais chance de te dar um anel nos próximos 10 anos, 15 anos que seja, do que Aaron Rodgers nos próximos 3, e talvez é uma hipótese viável, pensando pelo que tá acontecendo lá em Green Bay, cara, troca o Aaron Rodgers, se desfaz dele. Não deixa o cara infeliz em Green Bay e tu deixa o futuro da franquia no banco sabendo que o titular tá infeliz e aí tu deixa um clima cagado no vestiário. A situação de Green Bay, ela se descarrilhou. E talvez seja, cara, resolvida por uma troca. Então, assim, se eu fosse Green Bay, tem duas opções. A primeira, como eu já disse, tu pega e tu renova com ele, monta um time, dá alvos, deixa o cara feliz, faz o seu QB feliz. Porque Green Bay não faz o seu QB feliz. E a segunda, então, pega e troca o cara, manda o Aaron Rodgers pra algum lugar, cara. Troca com os 49ers, como quase ocorreu. Os Broncos é um time viável dele, falta só um QB pros Broncos ser campeão, e é por isso que eu tô usando até a jersey do Denver Broncos. E o Broncos tem como manejar o contrato do Aaron Rodgers. E assim, até o dia 1º ele não vai ser trocado, 1º de junho. Porque depois do 1º de junho, o dead cap dele vai ser dividido em 2021 e 2022. Se ele for trocado antes, nesse mês de maio, é tudo em 2021. Então, se ele for trocado, deve ocorrer no próximo mês. E Green Bay tem que tomar uma decisão. Porque o que Green Bay tá fazendo agora, na minha opinião, é ficar no meio termo. É tu não trocar o cara, mas tu não faz ele feliz, tu não investe nele, tu não monta um time pra ele. E é daí que, na minha opinião, vem o ponto de vista do Aaron Rodgers. Ele tá pistola, ele tá, assim, não aguentando mais jogar em Green Bay. E ele já disse, cara, ele não quer voltar em Green Bay. Ele falou isso pra jogador que era free agency, pra teammate, que ele disse que, ó, eu não vou voltar em 2021 pra Green Bay. E ele não desmentiu, ninguém da franquia desmentiu que ele não disse isso. Então, assim, cara, é um caso muito nebuloso. E se eu, Pedro Bergolini, fosse Green Bay, eu faria isso. Ou montava um time pra ele, que é mais difícil, visto o que aconteceu nos últimos 2 anos, ou eu trocava ele e investia no Jordan Love, pensando que a franquia vê no Jordan Love uma chance maior de ganhar um anel em 15, 12, 10 anos do que o Rodgers em 1, 2 ou quem sabe 3 anos, dependendo de como fica o rendimento dele durante a idade, que deve durar mais um pouquinho. Pô, o cara tem quase 38 anos e foi MVP, então ele tem lenha na fogueira ainda, ele tem gás pra queimar. E aí, então, na minha opinião, os Packers ficam nesse meio termo e que vai, sabe, prejudicando a relação. E esse casamento, cara, pode até continuar em 2021. Ele jogar bem em 2021 de novo. Só que não é um casamento feliz. Não foi um casamento no passado. Ele jogou na força do ódio. Cara, eu tenho quase certeza absoluta, e é a pura X do meu, mas ele jogou na força do ódio. E isso fez ele jogar tão bem pra ser MVP. E aí, quando ele poderia ganhar novas armas, ele poderia ter um draft melhor voltado pro ataque para fazer o seu QB feliz, Green Bay não faz o seu QB feliz. E, cara, será que vale a pena tu ter um cara incrível, um talento geracional, que raramente tu vê na NFL, tá na tua franquia, ser o teu QB franchise, mas ele tá infeliz? É isso que o Green Bay tem que se perguntar, na minha opinião, e é isso que o Green Bay tem que fazer. Porque no roster, e ano passado, saiu o QB pro futuro. E a pique do Jordan Love, cara, é a gasolina que, cara, pôs fogo em tudo e mostrou um lado difícil de se lidar lá em Green Bay. Então os Packers têm uma decisão. E aí tem que tomar. Vai fazer isso? Cara, talvez não. Assim, dificilmente eu acho que os Packers vão fazer isso. Pra mim, os Packers vão manter esse cara no elenco, vai manter o Aaron Rodgers lá, não vai trocar, mas também não vai fazer ele feliz como ele quer. Então, tem esse ponto, cara. E eu acho que o Green Bay Packers pode pagar por algumas decisões que não foram tão boas nos últimos 2 anos. Enfim, gente, essa é a opinião, né? Então, se concorda com o que eu acho que o Green Bay deve fazer, né? E aí, não tô dizendo que tem que fazer isso, que vai fazer isso, é o que eu faria. É uma opinião pessoal, então, pô, quero saber, concorda, discorda, tem uma terceira opinião pra tua pessoa, tem uma terceira visão que dá pra fazer? Comenta aqui embaixo, vamos juntos fazer uma discussão bem legal, certo, pessoas? Enfim, tamo junto, valeu, forte abraço, tchau, tchau!